E aí pessoal, beleza? Vim aqui para falar para vocês uma notícia. Você come dólar. Não, mas como assim dólar? Eu pego a bendita da moeda e como? Não. Hoje, estamos falando no dia 23/9, o dólar, comparado com o real, ele fechou mais ou menos no patamar de R$ 4, 4,12. Eu vou colocar aqui, sei lá, 4,12. 4,12 e blá blá blá, e uns quebradinhos. Aí você olha pra mim e pensa, mas o que, que tem a ver um dólar a 4,12? Grande coisa, eu recebo em real, quem só usa dólar é rico, únicos que vão sentir problemas são os ricos, ninguém mais vai poder reclamar do iPhone e blá blá blá, e todas essas informações. Pessoal, quem diz isso, de grande maioria, ele diz de má fé, porque ele realmente sabe os grandes empecilhos que tem o dólar alto aqui perante o Brasil. Eu vou falar os contras e os prós, exatamente nessa ordem. E vamos lá. Por que eu digo que você come dólar? Existe uma coisa, existem várias coisas, e elas entram nas commodities. O que é uma commodity? Resumindo, o que é uma commodity é algo que pode ser produzido em mais de um lugar que seja a mesma coisa. Vamos considerar assim, o trigo que eu planto aqui no Brasil é o mesmo trigo que eu vou plantar lá nos Estados Unidos. Tanto faz eu comprar aqui no Brasil quanto eu comprar nos Estados Unidos. Trigo é a mesma coisa. Petróleo, é lógico que existem variantes de petróleo, pode existir variantes de trigo, mas em si é tudo igual. E qual que é o problema? O problema é que o trigo, por exemplo, o trigo, por exemplo, ele é cotado em dólar. A cotação dele é em verdinhas, é dólar. Ó. Então, qual que é o problema? O grande problema é que quando o trigo fica mais caro, certo? Quanto mais ele sobe, mais o preço do bendito do pãozinho que você come todo dia, que pode ser que você não coma todo dia, mas o pãozinho que você curte comer, ou qualquer coisa que envolva trigo, fica mais caro. Por quê? Porque o insumo que você tem, o insumo que você precisa para poder criar o pão, fica mais caro. Quer ver uma outra coisa que também fica mais cara? A carne. Mesmo você já tendo escutado isso daí em um monte de lugar, mas realmente a carne fica mais cara. Por que a carne fica mais cara? Porque o vendedor, ele vai olhar, o produtor da carne vai olhar que aqui no Brasil, por exemplo, vende a R$ 1, mas só que se eu pegar essa mesma carne, eu consigo vender a US$ 1. Poxa, US$ 1 equivale a 4 conto. Então eu vou fazer o quê? Eu vou vender para fora. Eu vou vender em dólar, pois afinal de contas, eu vender em dólar, eu ganho muito mais. O que é porque ele é capitalista por causa da maldade do coração dele, graças à ganância dele. Ganância é porcaria nenhuma, todo mundo trabalha por dinheiro. Todo mundo trabalha para lucro. Não existe essa de redimensionamento de dinheiro. Você trabalha porque você precisa do dinheiro. Tanto quem tem a produção, quem é patrão, quem é empregado, todo mundo trabalha por dinheiro. Ele vai ver que ganha muito mais vendendo para fora e vai vender em dólar. O que acontece quando você tem uma demanda constante, ok? Uma demanda, porque todo mundo quer comer carne. Quer dizer, todo mundo, eu digo todo mundo, os não vegetarianos, os que têm alguma restrição à carne, eu digo, vamos considerar assim, a grosso modo, todo mundo. E você tem como eu disse, você tem uma grande demanda, mas a oferta diminui. Por que a oferta diminui? Porque vamos considerar que eu tenho 10 unidades de carne, ok? Só que eu não ofereço essas 10 unidades no mercado nacional. 7 vão para fora, nossa, eu escrevi o número 1. 7 vão para fora e somente 3 ficam aqui no Brasil. O brasileiro, vamos considerar que ele precisa de 5 para o preço ficar estável. Quando eu diminuo a oferta, mas a demanda continua igual, o que acontece com o preço? O preço, pessoal, o preço sobe. O preço do real ele vai subir. Por que ele sobe? Porque mais gente vai querer, não vai ter tanta carne no mercado, e como tem pouca carne, muita gente está querendo, o preço da carne sobe. Um outro exemplo também de coisa que fica mais cara, computador, por exemplo. Computador fica mais caro. Por que o computador fica mais caro? Porque a maioria dos componentes do computador, a maioria não, eu vou chutar aqui, sei lá, uns 80% dos componentes são coisas importadas.
Outro exemplo também, a energia que você usa, os componentes também são externos. A química de remédios também fica mais cara. TVs, por exemplo, a maioria tem componente externo, a componente importado. Mas meu, se eu olhar lá a TV ainda está custando 1.600. Por que que o dólar a 4,12 a TV ainda continua 1.600? Porque tem uma coisa chamada estoque. Vou escrever aqui, ó. Estoque. O estoque, vamos considerar que na época que eu comprei as TVs, eu comprei 1.000 TVs, ok? Com o dólar sei lá, 2 conto. Com o dólar a 2 reais. Então eu posso continuar mantendo o mesmo preço. Só que a partir do momento que eu precisar renovar meus produtos, precisar renovar meu estoque, eu vou comprar o produto com o dólar mais caro. Então o preço vai acontecer o quê? O preço vai subir. Então, pessoal, o dólar subindo, ele reflete em toda a economia. Ele não reflete somente no lado de fora, somente na coisa macro, até mesmo na coisa micro, que é o pão que você está comprando, também o preço do dólar reflete. Mas o preço do dólar estando alto, a exportação ganha muito dinheiro. Só que tem um pequeno problema. Pera aí. Eu sempre esqueço de redimensionar. Qual que é o problema? O problema é que somente vai ganhar dinheiro, você somente vai ganhar muito dólar, né? Essa compensação em dólar. Como? Se tudo o que você usar para produzir o produto que você exporta não usar dólar. A carne, por exemplo, o farelo que você dá pro boi poder comer, a ração, usa coisas que são cotadas em dólar. Se você produzir chinelo e algum dos componentes do chinelo precisar de dólar, você vai estar gastando mais. Qual que é outra coisa também ruim? Também é para a indústria. Mas a indústria. A indústria. Indústria. A indústria. A indústria, ela exporta, ela ganha muito dinheiro, ela enche os bolsos de dinheiro, é dinheiro pra cacete, é dólar demais, nossa, dólar chove, minha Nossa Senhora, quanto dólar, nossa, uou, é dólar pra cacete. Só que o problema é que se eu precisar de algum equipamento, já que a grande maioria dessas partes manufaturadas, vamos considerar com essa palavra, o grande maquinário, o grosso do maquinário, ele não é produzido no Brasil, ele é produzido fora. E quando você tem um maquinário que ele é produzido fora, ele também é cotado em dólar, um dólar muito alto acaba prejudicando a melhora do campo de máquinas dessa própria indústria. Prejudicando isso, ela não vai conseguir fazer um investimento, pois afinal de contas o investimento que ela vai gastar nesse maquinário é muito maior do que o possível ganho que a pessoa vai ter. Então o dólar muito caro, graças ao fato do Brasil não ter como que eu posso chamar? Uma industrialização da indústria, do maquinário pesado em si. Ele não tem aqui no Brasil, a pessoa precisar importar para fora maquinário, por exemplo, químico, que onde eu trabalhava eles precisavam muito disso e a maioria eles compravam na Alemanha. E a Alemanha eles não vão vender em real. Eles vão vender ou em euro ou em dólar. E eles estando muito caro, fica mais caro para você comprar. Outra coisa que também prejudica, o diesel. O diesel, sabe quando você ter lá seu carrinho, lá sua moto, ou sei lá o que, sei lá, você anda de ônibus, e você andando de ônibus, ou caminhão, não sei desenhar. Você andando de ônibus, por exemplo, tem muita gente que reclama, poxa, por que o preço do ônibus é caro? O preço do ônibus é caro porque também, além dos componentes, que é, por exemplo, o pneu que ele gasta, a peça do ônibus, o subsídio que a prefeitura dá também, pois afinal de contas, quando vai aumentando o custo, principalmente do combustível, mas patrão, esquece isso, eu estou considerando custos em si, essa parte patronal, essa parte de lucros, etc, não entra no escopo do que eu estou falando. Este é o grande problema de você ter um dólar muito caro, uma moeda estrangeira, que neste caso, que nem aqui no Brasil, que ela é uma moeda flutuante, ela
e você tem uma moeda muito cara, acaba prejudicando a população inteira. Ah, mas por que o dólar tá caro? Eu não vou saber explicar totalmente, pois afinal de contas eu sei economia muito mais de curioso do que de estudo formal. Tanto eu gostaria muito de fazer economia, mas, por exemplo, Fundação Getúlio Vargas é cara demais, 3.600 a mensalidade, não tem como. Então eu sou de curioso mesmo. O que ocasiona esse bendito desse dólar caro? Qual que é o problema também do dólar caro, inclusive na parte de investimento? Quando você tem lá o grande empresário, né, o grande capitalista, o cara que tem dinheiro pra cacete, ó, ele tá comemorando que tá caindo dinheiro em cima dele, ó, ele tem dinheiro pra cacete, tem dinheiro pra caralho. Ó, chove dinheiro pra ele, mulher, e ó, as mulheres ficam aqui do lado aqui com os peitão aqui, ó, porque ele é rico pra cacete, ele pode, ó, as mulheres com as pernas abertas aqui, ó. Aí ele também é meio doidão, ele tem os caras aqui também. Perto dele porque ele é rico, ele pode. Esse cara que tem muita grana, ele vai fazer um investimento aqui no Brasil. Só que quando ele vai fazer um investimento aqui no Brasil, se a moeda não é boa, porque como assim a moeda não é boa? Ah, meu, eu vou investir 200 conto aqui, vou investir 200 dólares. 200, 200, nossa senhora, sei nem escrever. 200, vou investir 200 conto aqui. Caipirinha. Caipirinha, certo? Ele vai investir 200 conto aqui no Brasil. Só que, se ele investisse hoje, por exemplo, esses 200 reais, iria para 800 conto. Beleza, 800 reais. Estou fazendo a conta de boteco, tá? Não é exatamente esse valor. Agora, se ele quisesse pegar esse valor de volta em dólar, ele teria que fazer, se eu quisesse voltar um retorno de, vamos dizer assim, 100% do que eu investi, eu teria que fazer esses 800 reais virar agora, na cotação de agora, 1.600. Vamos considerar assim em um ano. Só que o problema é, se a moeda ela flutua muito, mesmo que eu consiga o dobro dela, vamos considerar que mais pra frente seja 5 dólares, 5 reais cada dólar, mesmo que eu dobre o lucro que eu vou ter, que esse investidor que investiu o dólar aqui vai ter, é muito menor. Então ele vai querer fazer o quê? Ele vai querer fazer operações de curto prazo. E operações de curto prazo aqui no Brasil, em qualquer lugar, não tem muito retorno. Não tem retorno para a população, não tem retorno para ninguém. Agora eu vou entrar no quesito. Por que o dólar está caro? Por que o dólar está chegando a esse patamar? Além de fuga de dólar, que o Banco Central, certo? Banco Central, BC, Banco Central. O Banco Central ele tem um estoque de dólar, ok? Doletas. E ele começa a fazer o que? Quando aqui o dólar, como ele é flutuante, ele funciona sobre oferta e demanda, oferta e procura, certo? Oferta e procura. Então, quanto mais tem, menos ele vale. É bem papo de boteco que eu estou explicando aqui. Quanto mais tem dólar no mercado brasileiro, menos ele vale. Porque quanto mais você tem numa mercadoria, menos ela acaba valendo. Que nem tudo, qualquer coisa, arroz, feijão, pneu, serviço, etc. Ok? O que o Banco Central ele começa a fazer? Ele começa a vender dólar. Por quê? Que é para tentar injetar dólar na economia. Só que o pessoal está fazendo o quê? O pessoal está fugindo com esse dólar. E fora outra também, os investidores eles não estão querendo ver aqui no Brasil, não estão querendo investir. Por quê? Porque caso vocês vejam um pouquinho qualquer mídia, eu espero que vocês vejam mais de uma mídia. Como assim mais de uma mídia? Que vocês assistam Globo, Record, leiam Carta Capital, Carta Maior. Sabe? Que vocês tenham uma gama de lugares aos quais vocês analisam. Vocês estão vendo que aqui no Brasil também está tendo muito problema com a parte política aqui. Nós temos lá a Dilma. A Dilma, ela tá apanhando lá pro pessoal lá da Câmara. E é o... aquele outro infeliz lá que eu esqueci o nome dele lá, o chefe da Câmara. Você tem Renan Calheiros, tá todo mundo batendo nela. Aí não sabe se volta aquela bendita daquela CPMF. Se volta o imposto de CPMF. Se vão realmente taxar grandes fortunas. Essa parte de taxação, o pessoal, o investidor, ele não sabe o que esperar aqui do Brasil. E ele não sabe qual que vai ser o contexto, se vai realmente dar impeachment, se não vai. É aquele velho, desculpa a palavra, não fode e não sai de cima, não caga e não sai da moita. Eles não fazem ideia de como funciona aqui. O que acontece? Eles investem fora.
pois afinal de contas aqui no Brasil você tem muitos juros, você tem o problema da inflação também que come o valor do dinheiro. Então, graças a isso, quem está de fora ele não investe aqui no Brasil. Ele pega esse dólar, que já não tem muito aqui no mercado, e ele leva para outro lugar. O que acontece? O preço do dólar sobe. O dólar sobe. Beleza. Ah, mas fala assim, mas outra coisa que também está acontecendo. O Banco Central dos Estados Unidos, vamos considerar assim, estão falando, nós não sabe se vai aumentar os juros. Nós vai aumentar os juros. Será que eles vão realmente aumentar os juros mesmo? Por quê? Porque a economia nos Estados Unidos... Olha, eu não tô entrando em ideologia, tá? Por isso não me xingue em cima disso. Os juros dos Estados Unidos, ele é muito menor do que os juros daqui do Brasil. A inflação que está nos Estados Unidos é quase nula. O que acontece se começar a aumentar os juros? O dinheiro começa a sair da economia. Quando o dinheiro sai da economia, ele aumenta o valor. Ok? Só que neste caso pode acabar gerando uma coisa chamada deflação. Pode gerar uma coisa chamada deflação. E deflação é muito... dependendo de quem analisa, é muito pior do que inflação. Depois outra hora eu explico por quê. E o que acontece? Eles estão nessa coisa de vai, não vai, aumenta os juros, diminui os juros. Se aumentar os juros lá, o retorno financeiro lá é muito maior, pois afinal de contas quem está investindo em dólar vai investir no lugar que já tem dólar, que já usa dólar. O que vai acontecer? Se aumentar os juros lá, vai sair dinheiro daqui do PTBR, do Brasil, do server brasileiro, e vai para onde? Vai para o server americano. E se sair daqui do Brasil, vai ter pouco dólar. Se tiver pouco dólar, o preço do real, ele perante o real aumenta, e vai aumentar muito, e vai chegar a 5, 6 reais. E a curto prazo ninguém vai notar essa bendita dessa mudança, mas a longo prazo o povo vai se lascar. E que povo? O pobre. O rico nem tanto, porque o rico ele tem dinheiro, ele pode jogar o dinheiro para praticamente qualquer lugar. Hoje em dia, com um clique você pode mandar para Bahamas, você pode mandar para os quintos dos infernos, você pode quiser até queimar o dinheiro. E quem é muito rico, ele não vai sentir essa diferença. Já o pobre, classe média, que nem dizem, é o que mais vai sofrer. E é o que sempre paga aqui no Brasil. E agora eu falei um monte de merda aqui, mas você fala assim, porra, você falou um monte de coisa, mas você não tem nenhuma sugestão. Eu tenho várias sugestões, mesmo eu sendo curioso só. Quer ver uma boa sugestão? Ou você pode fazer uma coisa chamada dolarizar, que nem praticamente o que aconteceu aqui em 1994, quando passou de cruzeiro para real, que criaram aquela moeda fictícia que eu esqueci a sigla, e que eles pegavam a cotação do dólar do dia anterior e colocavam no valor do real. Por isso o valor do real era sempre mais ou menos, o dólar perante o real era 99 cents, $1, $1,10, $1,20, até que mais ou menos 2002, que eu lembro, deu uma crise lá na Ásia, faltou dinheiro pra cacete aqui no Brasil, e o dólar se perdeu. Depois eu faço até, se quiserem, eu falo até um pouco como é que foi essa mudança, que inclusive daquele livro lá da Saga Brasileira da Mila Leitão. Pode fazer essa coisa de dolarizar, só que para poder dolarizar, eles vão ter que matar o Banco Central. Banco Central, DET. O que eu acho muito difícil, pois afinal de contas, brasileiro adora imprimir grana. Ou pode fazer uma coisa chamada moeda concorrente. É concorrente, tá? De concorrência. Tô fazendo essa brincadeira aqui. Isso daqui tá escrito, mas é de concorrência, é de concorrente de concorrência. De ser contra, concorrer. E o que seria essa moeda concorrente? Porque vamos poder aceitar. Vamos falar que você vai lá no boteco do seu Zé. No boteco do seu Zé, ele vai ter, por exemplo, ele vai poder aceitar em doletas. Ele vai poder aceitar em doletas. Ele vai poder aceitar em real. E ele vai poder aceitar, por exemplo, em libra. Ou euro. Por exemplo. Mas por que não só em dólar? Porque se porventura o pessoal lá dos Estados Unidos fizer uma papagaiada, o dinheiro pode acabar diminuindo. Sabe, existem prós e contras. Outra coisa também que que o governo, brasileiro não, eu digo o governo poderia fazer, né, roubar menos.
roubar menos, melhor controle nas contas, não gastar tanto dinheiro, tentar fazer uma economia mais estável, tirar um pouco das restrições para o pessoal de fora poder investir aqui no Brasil, tirar essa bendita dessa proteção interna que nós temos. Existem várias outras coisas que podemos fazer. Pelo menos a mais rápida que eu vejo é a moeda concorrente. Beleza? E aonde que vocês podem pesquisar sobre isso? Depende muito da inspiração política de vocês. Vocês podem pesquisar, por exemplo, se vocês forem para o lado mais de Mises, vocês podem ir pro Mises e Hayek, né? Que eu não lembro direito como escreve, acho que é Hayek, sei lá, eu não lembro como escrever Hayek. Você pode ir pro lado de Keynes, que eu lembro que Keynes é com Y. Esses dois aqui são totalmente concorrentes, tá? Você pode pesquisar muito, você pode pesquisar no Mises.org, você pode pesquisar em qualquer outro lugar onde vocês podem ver sobre Keynes. Depende muito do alinhamento político e depende de como vocês querem que seja. Pelo menos o meu lado, pelo menos eu sou mais esse daqui. Que é a moeda concorrente, dolarizar, matar Banco Central, pois afinal de contas Banco Central só serve para ajudar banqueiro. E todas essas coisas que é lógico vão muito mais, pelo menos pelo que eu leio, e entra um pouco mais sobre ideologia, tá? Não precisam seguir exatamente o que eu disse. Eu espero só que vocês leiam, que vocês se informem e que tentem ver que tem muita desinformação rolando por aí, falando sobre dólar, principalmente pela parte ideológica. Ok? Tomem muito cuidado. Verifiquem, inclusive, até mesmo pelo que eu disse. Verifiquem, leiam outros lugares. Às vezes pode ser que até mesmo eu esteja errando em alguma coisa, ok? Mas tomem muito cuidado. Dólar influencia, sim. Você come dólar, você come dólar. Dólar influencia quem? Dólar influencia pobre, dólar influencia rico, influencia cachorro, periquito, papagaio, todo o que usa dólar. E o que usa dólar, tudo praticamente no mundo usa dólar. Para comprar, para vender ou qualquer outra coisa do tipo. Beleza? Então vocês têm que se preocupar com o dólar caro? Tem que se preocupar com o dólar caro. Sim, porque isso vai influenciar em tudo na sua vida. Beleza? Falei demais, o vídeo está bem longo, mas é isso aí. Beleza, pessoal? Até mais.